Apareceu o recording aí pra vocês? Sim, tá Aqui gravando. apareceu. Uai, então tá gravando aqui. Então é isso, pronto. Mais fácil que ligar para baixo. Então, senhores, vou deixá-los tocando a organização da organização. Beleza? Renato, você grava tudo aí, depois você me manda que eu subo lá Tá parecendo criança que vai ficar sozinha em casa sem o pai pela primeira vez. É tipo isso. Vamos ver, tá gravando. Vou ver se eu posso deixar vocês sozinhos. Vamos ver o que vai dar. Boa noite, senhores. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Quebrem tudo sem a minha presença, hein? Beijo no coração. Boa. Não pode demorar muito não, que eu tenho prova aí, tem que estudar. A ideia é a gente pelo menos iniciar uma discussão, porque tem muita coisa para fazer, né? A gente não faz nem ideia de como vai desenhar esse negócio, porque acho que o mind map não dá conta de todas as conexões, o mal não dá conta de todas as conexões, sei lá. A gente vai se virar para... Gente, não deixa o cara centralizar, hein? Não vamos deixar. Ele tá proibido disso. Tranquilo. Então, Tenha vontade. sejam felizes. Não, beleza. Boa noite, Cal. Só o que a gente vem falando é só a dúvida mesmo, né? De como que o BRI funciona, como que o BRI vai andar, como que o pessoal sabe o que está fazendo, o que não está fazendo e por aí vai. Acho que é mais um brainstorm mesmo para a gente definir alguns pontos de contato para a gente poder ver como funciona. Eu acho que acho que o Gustavo, né, já teve uma boa vivência aí na Prospera e tal, com o pessoal nas iniciativas anteriores do Cal. De repente ele pode dar uma luz aí. Eu tô de gaiato aqui nessa brincadeira, entendendo como é que funciona esse mundo distribuído e tô aqui para aprender também. Uai, que resposta você me transferiu aí? Eu? Não, jamais. Não, galera, de verdade, eu acho que a gente está super fluindo. Eu, na verdade, sou mais a favor da gente pegar aqueles pontos de pauta lá e fazer consideração em cima dele. Eu acho que o conhecimento do Oswaldo, ele está bem distribuído por aí e, ao mesmo tempo, ele está muito presente aqui no Pessoa do Cal, sabe? Então, eu acho que eu tenho uma experiência legal, é isso que eu quero levar também na minha formação, né, que eu estou numa fase de transição aí. Então, eu quero me voltar para as organizações distribuídas também, mas eu ainda gostaria de ter um pouco mais de experiência. E eu acho que é isso que eu quero viver, sabe, aqui com vocês, tudo. Acho que a gente está vivendo isso. Uma coisa que eu acho muito massa, é que isso eu acho que vale compartilhar, é que no programa de aprendizes da Prospera, que a gente fez com o Oswaldo, existia um objetivo, que era aprender a empreender no paradigma da abundância. Mas tudo que o Oswaldo fazia tinha um objetivo e um subjetivo. Então, o objetivo era aprender a empreender no paradigma da abundância. O subjetivo era autodescobrir-se. Isso significa, por quê? Porque em rede, quando você está distribuído, em rede distribuída, você tem que ter uma confiança muito grande do que você sabe fazer, para você poder se auto-atribuir responsabilidade. Você tem que ter um grau de conhecimento de si mesmo que não é mascarado por um cargo ou por um diploma, ou por um título específico, sabe? Você é você com tudo que você sabe fazer, com todas as experiências que te trouxeram alguma habilidade. Todas essas habilidades estão disponíveis para a rede, né? Então, você tem que saber usar elas, colocar elas no momento certo, tudo.
Então, esse processo de autodescoberta, né? Eu acho que é esse que é a grande sacada. Eu vejo muito na pessoa, na ansiedade do Humberto, essa necessidade. A ansiedade do Humberto, ela mostra muito bem que o Humberto, a hora que ele fala, não, então quer dizer que eu posso ser eu mesmo, ele vai ver que sim. E aí a coisa vai... E todo mundo... Esse é o processo. A gente teve a oportunidade de fazer isso no momento que o Oswaldo se dedicou intensamente a passar esse conhecimento. A gente pôde ser... assim, o Oswaldo já tinha outros cursos anteriores a esse ele fez com uma dedicação muito grande, porque a Prospera seria o grande empreendimento da vida dele, né? Não sei se seria o grande, mas seria até então o maior, né? Ele teve uma dedicação muito grande lá com a gente, era um processo bem intensivo. Mas é igual que a gente está vivendo aqui. É a primeira vez que eu sinto isso desde que a gente teve uma expansão, né? Porque é um pulsar, na verdade. A materialização é aquele pulsar do Toros, né? Então, a gente, desde que a Prospera deu uma expandida, né? É a primeira vez que eu sinto isso com tanta intensidade. Um processo co-criativo, muito distribuído, acho que não tem outra palavra, e dentro de uma cultura que a gente vai criando enquanto interage. Essa história de quais são as regras das organizações distribuídas, né? Isso a gente está inventando. O Jerônimo é uma metodologia de gestão que a gente criou. Então, é nesse sentido aí, essa parte do autoconhecimento. Deixa eu pegar aqui teu gancho. Acho que a nossa última reunião ela foi interessantíssima nesse aspecto, porque a gente estava indo Bom, a gente estava indo bater de cara com a parede, essa que é a real. E a gente estava batendo com a cara na parede muitas e muitas vezes. Isso tudo dentro da frustração do Humberto, que ele abriu o coração, que é a frustração de todos nós, né? E essa frustração ali, ela estava justamente ligada com a gente querer colocar numa forma aquilo que não tem que ter forma, que é justamente o que você trouxe muito bem aí, Gustavo, que é cada um tem que ter o seu autoconhecimento e ser, cada um tem que ser o nó dessa situação. E em algumas ocasiões a gente vai poder juntar mini grupos e esses grupos têm que fazer alguma coisa. Então, de repente, ao invés da gente ficar muito focados em tentar definir o que somos, a gente tem que se preocupar muito mais em apenas fazer. Interagir. No processo de interação, a gente vai se autorregulando. Vocês viram o projeto da Horta? Vocês não chegaram a ver, né? Eu não mandei no BRI. Acho que não. Depois eu compartilho lá para vocês verem. Eu peguei esses conceitos e apliquei na Horta da RUC. E, é um processo que não sabe, esse é o processo que a gente vai aprendendo. Então, na interação, a gente vai se autorregulando, a gente fala besteira, toma patada. A última reunião, nossa, eu juro que, assim, para mim era um assunto que já estava meio desgastado, porque para mim esse processo, não que não seja importante, mas eu já estou talvez numa etapa mais avançada e eu percebo na criação colaborativa a grande evolução. Sabe? Lógico que você tem que ter essa consciência de si mesmo no processo antes de tudo, mas uma frase que o Oswaldo sempre batia era: todo saber se resume em um fazer. Maturana, se eu não me engano, essa frase. Ele sempre citava essa frase. Então, nesse processo de como que faz um smart contract, como que faz uma tradução colaborativa, como que faz uma criptomoeda, como que faz a gente vai aprender. Na hora que acabar de criar, todo mundo sabe. Faz uma criptomoeda. Aprendemos. Como? Criando. Então, assim, Gustavo, é isso, na verdade, que eu tô aqui aprendendo pra caramba. Desde a reunião da sexta-feira, que a gente ficou bastante tempo em reunião, discutindo bastante
bastante tempo o mesmo assunto, debatendo o mesmo assunto, até parece que hoje, né, a reunião que a gente de fato marcou para discutir sobre isso, parece que todo mundo já, tipo, meio que refletiu e parece que todas as dúvidas se foram, né? E todo mundo já chegou aqui com, não, beleza, o negócio é colaborar, fazer e chegar em algum lugar. E aí, eu fico imaginando como que isso vai se construir. Eu hoje, não hoje, né? Durante o fim de semana, eu fiquei me perguntando aquele negócio, BR Brasil e DAOs. Tudo que a gente gera como produto, tudo que a gente faz, no final das contas, está representado em DAOs. São várias DAOs que se conectam com o BRI Brasil e aí, por sua vez, são os, vamos dizer, produtos do BRI Brasil que, na verdade, não são do BRI Brasil. Eles retroalimentam o BRI Brasil. Então, você acaba meio que viajando quando você pensa numa estrutura organizacional normal, vamos dizer assim, a hierárquica. E aí, quando você vai para esse mundo de trabalhar em nós, onde você não necessariamente você sabe qual é a responsabilidade de cada nó, mas você sabe que aquele nó vem entregando de maneira contínua e sempre melhorando o que é responsabilidade daquele nó, ou de uma DAO, não sei qual é a forma correta de chamar, mas e aquilo vai criando a relação de confiança com o restante da rede. E aí, naturalmente, você sabe o que acontece. Pelo menos é assim que eu tô sentindo que eu consigo resumir como a gente está funcionando enquanto BRI Brasil e eu não faço ideia se é que é possível desenhar esse tipo de coisa para explicar para quem está chegando já absorver isso de maneira rápida, o que é difícil, porque você vai mudar o paradigma de todo mundo. Eu digo assim, desenhar não tem como, porque é dinâmico. Então, você tem que fazer uma dinâmica para poder entender. Não é uma coisa que com um desenho só, para você ter ideia, o Oswaldo tinha essa dinâmica, é uma dinâmica que eu e o Cal vamos fazer como treco na nossa aula de organizações distribuídas. E já na do InovaBra? No InovaBra, talvez a gente faça com vocês primeiro para ensaiar. Legal. Eu estou criando um baralho para ver se eu consigo transformar essa dinâmica em uma dinâmica autogerida também. Porque a forma como ela é desenhada, há uma pessoa conduzindo a dinâmica e explicando cada passo. Estou tentando fazer isso. Se eu tiver com esse baralho pronto, lá no InovaBra não tem que ter não é que não tem que ter o treco, mas a gente tem menos tempo, né? Uhum. Então, talvez o Cal faça a dinâmica do jeito tradicional, acho que todo mundo participe, mas eu gostaria de testar esse baralho também. Legal. Enfim, Pessoal, é como se fosse um gráfico vivo, né? Sim. Estão me ouvindo bem aí? Hoje estamos, Rodrigo. Hoje sim. Beleza. Olha só, eu sou novo aqui no grupo, né? E, bom, conversei com o Cal pessoalmente antes de estar participando do grupo. Eu conheço um pouco de blockchain, né? Mas mais a parte técnica, né? E aí participei da última reunião com vocês e, cara, viajei total. Aí parece que vocês estavam falando de outra coisa, tá ligado? Eu não entendi nada. Eu não sei se vocês recomendam que eu leia alguma coisa antes, porque eu ainda continuo viajando, entendeu? Pelo menos nesse começo de reunião. E eu, assim, entendi um pouco o conceito de que parece que vocês trabalham de uma forma colaborativa, né? Parece que vocês colocam as suas necessidades e as pessoas vão lá e olham o que tem a fazer e grita Jerônimo lá e uma tarefa que ela escolhe fazer e vai e faz. É mais ou menos isso? Isso é o resumo. É o resumo, beleza. Eu imaginava isso antes até de entrar na reunião, porque eu tinha conversado mais ou menos com o Cal, ele tinha falado que aqui todo mundo trabalha dessa forma, que não tem chefe, que ninguém manda em ninguém e tal. Eu achei isso daí fantástico. Realmente é que nem você estava falando, é uma quebra de paradigma. Só esse método de trabalho já é um produto a ser vendido.
entendeu? Eu tô vendo muita coisa nova aí sobre Lean, IT, Scrum e tal. E, cara, essa metodologia vem para quebrar tudo isso daí, né? Entendeu? É uma forma de ubertizar, assim, entre aspas, a forma de trabalhar, entendeu? Como todo mundo está correndo por uma forma informal, entendeu? Uma forma, tá, todo mundo virando PJ, tal. Essa é a forma informal da informalidade, né? Tem muita gente que diz que essa forma informal de trabalhar é ruim, mas eu acho que não é não. Eu acho que é a tendência, é o futuro e, por exemplo, dentro do grupo, só tá quem quer trabalhar, né? Uhum. Entendeu? Então, olha aí fora do mercado. Eu falei pro Cal, eu falei, ou eu topo e tento, ou você olha pro seu lado, aí você vai ver o quê? Você vai ver mais do mesmo, entendeu? São práticas que ainda são da época do Henry Ford, entendeu? Então, de lá para cá, nada mudou. As pessoas continuam trabalhando da mesma maneira, entendeu? E eu achei isso fantástico. Cara, eu só não sei se eu vou conseguir colaborar muito, assim, tá? Eu acho que eu sou o mais café com leite aí, entendeu? Mas, assim, se der para eu colaborar, eu vou estar colaborando. Você entendeu onde que o blockchain entra nessa história toda? Olha, não. Não. Não, porque eu sei um pouco de blockchain, né? Por eu ter pesquisado isso antes. Tenho amigos que têm escritório de advocacia que está trabalhando com blockchain também, com questão de contratos, né? Também sei um pouco. Eu trabalho na área de TI, então eu sei mais a parte técnica, né? Mas dentro do que vocês fazem, eu não entendi muito bem onde que vai o blockchain, entendeu? Aí, não sei se você pode falar um Isso é pouquinho. legal, posso. Isso é legal entender. Essa forma que a gente se propõe organizar, ela, na verdade, ela é muito possibilitada por causa do blockchain. Mas vou melhorar. O blockchain, ele oferece os mecanismos necessários para que a gente possa se organizar de uma forma distribuída em processos produtivos. Né? Então, qualquer tipo de processo produtivo. Aqui a gente faz tradução, escreve artigo, organiza curso, faz critério de prêmio, tudo de forma colaborativa e descentralizada. Agora, esse modelo de organização distribuído, ele é algo que não existe. Ele é algo que vem da experiência do Cal, com o Oswaldo, com redes, né? E que, quando eles já trabalhavam com isso há algum tempo, eles descobriram o blockchain. E aí eles tiveram algumas experiências, principalmente a da Laboriosa, eu acho que foi a que mostrou a viabilidade econômica da colaboração, né? E que eles acessaram o Don Tapscott, acessaram o livro do Don Tapscott, isso colocou o Cal em contato com ele, e ele se interessou por esse trabalho que era realizado aqui no Brasil. Inclusive, alguém compartilhou hoje, eu acho, uma citação, né, de um dos livros que fala que agradece o Cal e o Oswaldo. Aqui. Acho que não foi hoje, não. Foi no fim de semana. O Humberto compartilhou esse conteúdo. For Amorim de Oliveira, a Distributed Organization showed me... Bom, enfim, o inglês não é dos melhores. É um conhecimento que o Dom reconheceu até como sendo um conhecimento que está sendo gerado muito bem gerado nesse movimento. Talvez ele esteja nascendo em outros lugares também, mas a gente tem ele nascendo aqui. E o blockchain, ele estabelece a possibilidade da gente confiar um no outro. Aí, o que já acontecia no processo do Oswaldo e do Cal antes é que as pessoas confiavam sem blockchain. Então, as coisas meio que se juntaram. E aí existe o seguinte, muitas vezes a gente cria uma infraestrutura
seja uma infraestrutura de software, né? Seja uma infraestrutura para as pessoas usarem, seja um prédio, né? E de repente aquilo fica lá, abandonado, sem ninguém usar. Porque, na verdade, a gente precisa do social antes, né? A gente precisa que as regras sejam estabelecidas por quem vai viver essas regras. Não adianta, por exemplo, vocês criar um prédio, né, e falar, olha, aqui vai funcionar um prédio numa cidade pequena e vai falar, aqui vai funcionar um centro de cultura. E a cidade é uma cidade de interior que, né, nunca viveu cultura, tal. Então, enfim, o que a gente vive aqui é essa experiência. Os acordos que a gente vai criando aqui, eles vão ser traduzidos em smart contracts para frente. Posso dar meus 2 centavos na explicação? Claro, eu nem sei se estou sendo muito claro, na verdade. Rodrigo, você sabe o que é uma DAO? Chegou a passar já por essa... Tá. Mas olha só, onde que eu vou atrás de... eu vou atrás de livro? Onde vocês estão pesquisando isso, estudando isso? Estão falando pra gente, assim, o melhor de todos, pra gente seguir todo mundo na mesma linha, é o Blockchain Revolution. Ah, legal, tá bom. Que é o do Tom Tapscott, que foi traduzido pelo Senai aqui no Brasil. Sim, tá bom, beleza. Esse livro, Blockchain Revolution, ele foi traduzido já nesse formato de DAO. E o Don Tapscott é justamente o criador do Blockchain Research Institute lá do Canadá, do qual nós estamos fazendo parte como sendo uma spin-off aqui no Brasil. Aqui, para mim, parece que são duas coisas que são duas coisas que se complementam, mas são diferentes. Blockchain é uma coisa e DAO é outra coisa, né? Pois então, aí que está aqui os 2 centavos que eu queria discutir para ver se facilita um pouco. DAO, pensando numa forma mais técnica dentro da tua área de TI, você teria que já descrever todas as linhas de comando que vão suprir dentro de uma organização distribuída. Pessoas quaisquer vão lá, vão aceitar os termos das partes que fazem cada um dos smart contracts que juntam e formam essa organização distribuída e vão resolver aquilo que os contratos se propõem. Cada pessoa resolvendo cada etapa diferente daquela organização distribuída, a empresa está indo para frente dentro das regras que ela já foi previamente descritas, né? Então, a grande sacada de você fazer uma coisa orgânica, como a gente está fazendo em relação a uma DAO verdadeiramente já descrita, é que ela já foi proposta, o código já está todo ali pronto, né? E talvez aqui tenha o pulo do gato. No nosso caso, como a gente é orgânico, nós somos os nós dessa relação e nós estamos constantemente reescrevendo as regras dessa nossa organização. A gente estabelece que dentro aqui do nosso DAO, que é o BRI, nós temos um bem comum, nós temos uma ideia do que nos leva para frente e todos nós vamos o tempo inteiro com a troca, com as nossas interações, reescrevendo as nossas linhas de código em tempo real. Por isso que é um pouco difícil entender e mais difícil ainda, eu imagino, para quem seja justamente assim, da parte de exatas, de TI, porque aí a gente está o tempo inteiro reescrevendo esse código, a depender de cada sincronização, de cada jerônimo que acontece, a cada novo player que entra. Então, por exemplo, você chegar a dizer, eu sou café com leite, estou chegando novo agora, fica tranquilo. Vai ter uma hora que vai chegar ali e você vai dizer, não, isso aqui eu posso fazer. E aí ajuda nisso. É isso? Uma pergunta, Lucas. Oi. Eu posso considerar que o Bitcoin... Esses são os meus 2 centavos, tá? Não, beleza, mas é até uma dúvida mesmo. Tipo, eu posso considerar que o Bitcoin é uma DAO? Cara, sim. Eu acho que ele é a forma mais pura, crua e simplória de DAO, de repente. Porque assim, ele tem as regras, né? Aquelas regras básicas que você tem que minerar o bloco, quando terminar e acertar, aquele bloco é aberto, o Bitcoin é distribuído, certo? Assim, bem chulo. Você é uma DAO com apenas uma função, que é fazer o registro e a recompensa. Você não tem múltiplas funções diferentes, é uma DAO simples. Eu colocaria... Por baixo, ele usa o blockchain para rastrear cada uma dos blocos de Bitcoin que são liberados.
eu acho que o que diferencia ele é uma organização autônoma descentralizada, que é o conceito que, inclusive, tem no livro do Dom, né? O Dom, ele chama de organização autônoma descentralizada, que é diferente de organização autônoma distribuída. Pelo que eu entendo, né, na minha limitação da compreensão, a organização autônoma distribuída, ela não tem um propósito só, entendeu? Ela continua mantendo as pessoas, não existem barreiras, e as iniciativas, elas nascem e morrem. O iniciador de cada iniciativa é uma pessoa diferente. E as pessoas estão o tempo todo se reorganizando em torno de um propósito diferente. Por isso que eu disse que não dá para desenhar. Você tem que entender a dinâmica. É como se fossem small banks. Acho que até eu já ouvi esse termo sendo usado ou pelo Cal ou pelo Oswaldo. Small banks pipocando o tempo todo e a gente se reorganizando, né, de acordo com as habilidades que a gente tem para oferecer e o nosso interesse. Eu faço uma analogia aqui no negócio que o Cal falou. Se alguém quiser criar uma solução para empresa na forma de produto, tudo bem, mas eu sou mais do campo da pesquisa, não me interessa. Então, talvez eu até me envolva, mas não vou me dedicar tanto a isso, né? Então, é isso. Mas, por exemplo, eu tenho uma demanda. Aqui em Lavras, a gente tem uma empresa recém-fundada pela fundação da universidade e eles estão muito interessados em ter uma blockchain fazendo a relação entre os players dessa organização que eles estão criando. Então, eu preciso, em determinado momento, eu vou chamar isso. Eu vou falar, galera, é o seguinte, aqui tem esse determinado negócio, eles têm essa determinada demanda, eu consigo visualizar a arquitetura, mas eu não consigo projetar, né? Eu preciso de ajuda, e aí? Né? Quem vai colar? O Cal, com certeza, não. Ou muito provavelmente não. Né? E aí que eu acho que entra o pulo do gato, que para que a gente, já que nós somos esses códigos de small banks que estão pipocando o tempo inteiro, o pulo do gato, na realidade, é o quão bem a gente consegue se conhecer como grupo para entender qual que é o interesse por fim de cada um e criar as afinidades para que em grupos e indivíduos a gente possa produzir mais e melhor. Então, enquanto a gente está pensando, por um lado, de uma forma tradicional, que é vamos criar a fórmula mágica para encaixar o que nós temos dentro de uma caixinha, a gente deveria estar se focando mais em se autoconhecer e conhecer os nossos colegas, para dessas interações começarem a criar e surgir novidades. Porque, por enquanto, o que nós temos são apenas iniciativas que, por óbvio e por lógico, estão surgindo pelo Cal. Mas todos os outros têm que começar também a trazer essas outras iniciativas. E, claro, inicialmente o ideal é que a gente pelo menos arrume a casa, né? A gente tem demandas já existentes, como as próprias que o Cal já sugeriu, que é o curso da FGV, que já pipocou no workshop, que já vem com as traduções ali do BRI Canadá, e latente algumas outras coisas, como cuidar do site, newsletter, identidade visual e redes sociais. Isso daí já dá 8, 7 coisas, né? Já é coisa pra caramba. Mas a gente ainda nem se organizou, eu diria mais, eu acho que a gente ainda nem conseguiu se organizar em todas elas. A gente está pendente de organizar algumas outras delas e atrair mais público que possa ajudar dentro da capacidade de cada um. A questão é, por exemplo, o Humberto soltou uma falazinha ali que me trouxe interesse na última conversa. Porque eu trabalho há muitos anos com porto. Eu, por exemplo, estou morando numa cidade portuária e quero entrar nessa questão de trabalhos relacionados a criptomoedas e porto. Então, depois daquela reunião no dia seguinte, eu e ele trocamos, acho que ficamos o dia inteiro conversando. E com isso a gente pode até trazer novas ideias, a gente já começou a pipocar coisas. Então, eu acredito que, de repente, ao invés da gente ficar tentando, e não sei se é certo ou se é errado, a gente joga e vê que o grupo concorda ou não, ao invés da gente ficar tentando moldar o que é para ser o BRI ou não, a gente tem que arranjar formas de trazer melhor essa comunicação entre todos nós, qualificar essa comunicação. Eu ainda não sei exatamente o que o Thiago, o Gustavo, o que os dois Gustavos, todos os Rodrigos, todos os Renatos fazem ali no grupo, entendeu?
E olha que eu, junto com vocês, sou um dos mais ativos ali. Mas, por mais que a gente tenha aquela planilha, que já foi um ponto inicial, um pontapé e tal, ainda assim eu estou carecendo de mais informações para a gente começar a desenvolver algum tipo de trabalho, né? Olha só, a impressão que eu tive inicial é que realmente, quando eu falo assim, Blockchain Research Institute, eu imaginei que era um monte de gente fazendo pesquisa. E inicialmente ficou um pouco para mim, assim, até achei que era isso mesmo, porque eu vejo que um monte de gente está fazendo mestrado aí, né? Uhum. E aí eu achei, bom, eu acho que há um monte de gente fazendo pesquisa e estudando, criando conteúdo, criando novas metodologias, E entendeu? tu tá certo, tá certo. Então, ótimo. Se é isso aí, eu acho que tem que continuar sendo assim. E aí essas outras coisas que você colocou como pendência aí, por exemplo, se você está pesquisando um assunto super relevante, você vai parar de pesquisar esse assunto, por exemplo, para cuidar de site, entendeu? Eu acho que sei lá, eu acho, não sei, humildemente, mas isso daí a gente pode ver. Eu não sei, quando eu entro numa empresa, eu pergunto assim, essa empresa aqui é uma empresa da área de desenvolvimento ou da área de... Não é da área de desenvolvimento, por exemplo. Então, por que a gente vai ficar desenvolvendo? Vamos contratar mão de obra que faça isso, né? O site, por exemplo, eu acho que tem um tripé, o site. Tem o design, o conteúdo e a parte de marketing do site, entendeu? Se você fizer um site bem feito, com conteúdo e com design bom, mas você não tivesse publicação, colocar ele no AdWords, entendeu? O site, ninguém vai achar esse site, né? Esse site não vai valer de nada, entendeu? Bom, eu acho que se a gente quer algum resultado através desse site, trazer mais clientes, por exemplo, inicialmente parece que vocês estão fazendo levantando mais renda, fazendo palestras, né? Esse tipo de coisa. Uhum. Tá, deixa eu colocar 2 pontos antes que eu acabe me esquecendo, que a memória é uma merda, tá? Essa tua fala que ela é muito boa. A primeira é que o seguinte, como a gente tem que pensar, e isso é uma coisa que eu vi num dos vídeos ali do Oswaldo mesmo na Prospera, isso daí é um bom material também para a gente jogar sempre mais de uma vez ali pro grupo, né? A gente tem que enaltecer a individualidade de cada um e, claro, se cada um pode ajudar com alguma coisa ali que vá em segundo e terceiro plano, por que não? Assim, obviamente, no conjunto, todo mundo sai ganhando. Então, ainda que o objeto principal seja o discernimento do conhecimento e tudo mais, por que não também ajudar no site? O site ele pode ter esse valor também de discernimento do conhecimento. As pesquisas que a gente for estar fazendo e tudo mais, os eventos que a gente está fazendo, os eventos, tudo bem, ele tem que trazer um dinheiro para todo mundo porque a gente tem que pagar boleto. Não tem como ser diferente disso. Só que o gostoso de você fazer um evento desse é que nos obriga a fazer pesquisa para estar aplicando. Então, aquela velha máxima que dizem que quem ensina aprende muito mais do que quem recebe é real, né? Então tem esse motivo. Mas o outro ponto, e aqui eu quero trazer como uma experiência minha mesmo, é que assim, quando eu terminei o primeiro semestre do meu mestrado, eu fiquei enlouquecido que eu precisava montar um grupo de estudos na área de blockchain. E eu sou advogado, fazendo mestrado em Direito e tudo mais. O que aconteceu? Eu cheguei ali, beleza, vamos criar então um grupo de estudos. Pensei em levar isso para o meu orientador. E aí eu me deparei com 2 problemas, logo de cara. O primeiro problema era, que eu vou criar um grupo de estudos na área do direito? Eu vou ser provavelmente a pessoa que mais sabe da parte tecnológica do negócio. Eu preciso de pessoas que não sejam da área do direito. E o segundo problema era, eu precisava de pessoas que fossem mais
quesito prático e não teórico. Ali era todo mundo teórico que está fazendo a academia. Então, eu vi que grupo de estudos não era suficiente para mim, né? E aí eu comecei uma coisa lá chamada CNID, coisa que a gente chama de GoHub, que, em outras palavras, é uma comunidade, um ecossistema de empreendedorismo com a veia fortíssima em criptomoedas e blockchain. Com essas múltiplas pessoas de várias áreas, todas as áreas, a gente fazendo churrasco para se ouvir, para conversar, trocar ideia e tudo mais. Isso me agregou de uma forma dentro do meu conhecimento, que aí cada um lê um livro diferente, troca uma experiência diferente, e que agregou muito academicamente. Então, dentro da linha de pesquisa, a gente trabalhar uma ideia de comunidade ela é extremamente importante. E aí eu, de novo, trago isso pela experiência que eu tive em relação a tudo isso, né? Então, ainda que o nosso bem comum possa ser principalmente voltado com esse objetivo da pesquisa, não quer dizer que a gente precise apenas seguir essa linha, não quer dizer que seja a única linha que a gente tenha. E também não quer dizer que o Rodrigo Gama tenha que seguir todas as outras linhas. A grande sacada da liberdade que a gente trabalha aqui é isso. O Rodrigo Gama tem que seguir aquilo que ele quer. E na nossa diversidade, na grande diferença entre cada um dos atores que tem aqui, a gente vai somar e vai dando frentes diferentes à força que tem das pessoas que estão aqui dentro. É evidente que justamente como a maioria e o Instituto sendo de pesquisa, a frente mais forte vai ser sempre de pesquisa, sempre vai ter essa veia de tradução mais forte, de criar os cursos mais fortes. Mas é inevitável que, como a gente quer pagar boleto, a gente vai criar ali outras frentes, porque todo mundo também trabalha, e a gente vai agregar essas outras frentes para se juntar aqui dentro do BRI e aumentar ainda mais esse fluxo. Porque, no final das contas, todos nós fazemos parte disso, que também é uma comunidade, né? Então, eu enxergo mais ou menos essa forma assim acontecendo. Tem alguém na frente para falar? Manda aí, Igor. Um outro propósito aqui, que eu até resgatei uns slides do Cal aqui, também tem o propósito de que a gente, entre nós, nos formemos os primeiros especialistas em blockchain também, porque isso não há, de fato, especialistas no mundo. Você pode ver que não existe pós-graduação com blockchain aí. Verdade. Então, um dos propósitos que o Cal traz, até vou ler aqui o slide, tornar o BRI uma referência. Compartilha a tela, rapaz. Deixa de ser tímido. Tá vendo aí? Agora sim, ficou bem bom. Então, esse é um slide do Cal, que ele apresentou para a gente no primeiro dia que ele fez o chamado, né? Que, lembra que eu disse da coisa do pipocar? Cada pipocar desse tem um chamado. Então, o chamado principal foi o do Cal. E desde que o Cal fez esse chamado, já pipocaram diversos outros, né? E cada um foi se envolvendo com aquilo que quis. Então, a gente tem... a oferecer seria principalmente tornar a marca do BRI uma coisa relevante. E, para nós, o grande benefício é se beneficiar, através dessa experiência, poder se tornar os primeiros especialistas realmente em blockchain. Boa noite. Do selo do BRI. Né? Boa noite, Natanael. E aí, Natanael? Aí, galera, eu achei uma outra imagem aqui, por coincidência, que não tem nada a ver com o BRI, mas que tem a ver com essa questão de organização em rede. Eu achei bem interessante. Né? Eu não vou ler agora, não vou tentar explicar, até porque eu não lembro direito do conteúdo da imagem, mas ela fala um negócio aqui muito legal. Ó. Ela fala: esse novo modelo de trabalho requer que eu desaprenda a forma como eu trabalhei até hoje. E estar em rede é bem isso mesmo, sabe? Depois
Vocês devem estar tudo lendo aí, né? Colocou a tela, o pessoal se perde, vai todo mundo para a leitura. Esse é o problema de fazer slides com muito texto, pessoal. Vou tentar aqui contribuir. Rodrigo, pode ficar tranquilo, tá? Se você está se sentindo que essa é a primeira vez que eu participo da sincronização. Então, você perdeu o título, agora ele é meu. Tá bom? Eu conversei bastante com o Renato há algum tempo, e uma coisa que eu acho que valeria muito a pena, assim, eu acho que esse aqui é um conhecimento que todo mundo quer, né? Como o Gustavo falou, né? Todo mundo, o objetivo principal é que todo mundo que está participando dessa fase se torne realmente referência dentro do conhecimento de blockchain e consiga levar essa nova tecnologia para o mercado e colaborar para fazer que esse ecossistema se movimente. O que seria legal, de repente, a gente pegar e marcar um webinar mesmo, explicando um conceito sobre o blockchain, dando um passo um pouquinho para trás para essa galera nova que está chegando, inclusive eu, né? E tentar trazer realmente esse estudo. Primeiro, contextualizar o que é a tecnologia, que eu acho que todo mundo, quando fala de blockchain, faz uma analogia direta com criptomoeda, e no final das contas, ela é a tecnologia por trás da criptomoeda, ela está ali embrenhada no meio do todo, né? Não é a criptomoeda, o blockchain, ele só é uma parte muito maior do que a gente enxerga. E, de repente, ter um compartilhamento mesmo sobre esse tipo de estudo. Eu acho que seria algo muito legal e que vai conseguir agregar muito valor para todo mundo que está começando. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo aí. Eu acho que é um espaço a ser criado, né? Talvez. Ou, na verdade, de repente, no curso, você está do lado de lá, né? Sendo membro do BRI e aluno do curso ao mesmo tempo, porque são conceitos que a maioria das pessoas aqui já tem uma noção. E a gente está criando meios de expandir esses conhecimentos, né? De repente, você podia ajudar sendo cobaia. É verdade, o detalhe é que o jovem também está longe, ele está em Santa Catarina. Mas todo mundo está longe nesse negócio. Não, deixa eu ver, por enquanto tem aonde? Tem o jovem em Lavras, o Lucas, você tá onde, Lucas, mesmo? Eu tô em Santa Catarina. Você tá pertinho. Você tá em Itajaí, né? Mais pro norte, tô em Navegantes. Navegantes? Então, é até um ponto, assim, esses slides que não esse da amarelo que o Gustavo mostrou, mas aquele primeiro, se eu não me engano, tá na primeira ou na segunda sincronização do call. Esse daí. Esses slides, eles se encontram, acho que na primeira e na segunda sincronização, que eu lembro de ter assistido, que foi onde o Cal fez a introdução do BRI, mostrando do porquê que veio com a instituição e tudo mais. E algo que o Cal sempre deixa bem claro é que ninguém trabalha de graça. A única diferença é que a gente está movimentando um time, a gente está movimentando um grupo com um bem, não só um bem em comum, né, mas na verdade com a mesma intenção de gerar diversos resultados diferentes, partindo do mesmo princípio, partindo de um princípio em comum, e que no final tudo isso vai reverter. A gente está trabalhando para se reverter num bem comum, e a ideia é remunerar a cada um de acordo com a prova de trabalho de cada um. Isso é o que o Cal vem falando. É assim que está se instituindo. Em algum momento, o Humberto, numa das sincronizações, ele chegou a comentar que o BRI era uma organização não governamental. Eu fiz um ponto de que não, eu pelo meu entendimento, o BRI não é uma ONG, não é uma instituição sem fins lucrativos, é um instituto com fins lucrativos e com o grande foco de gerar conhecimento, de gerar pesquisa, de fazer com que a gente entenda isso dentro desse modelo de trabalho distribuído, sendo não só os grandes disseminadores e especialistas disso, mas também os grandes comprovadores de que esse método, essa metodologia ou essa forma de pensar, de conviver, funciona. De maneira Aceleradora de DAOs. social, exatamente.
Então, é a incubadora, né? Você também estava falando disso, a incubadora de Downs. Aceleradora. Aceleradora, isso. Não, calma. Vamos se respeitar. Vamos se respeitar. Acelerador é quando você já tem um negócio funcionando. Incubador é quando você vai tirar do papel para ele vir para o mundo real. Acho que está mais para incubadora. Ok, concordo. Ó, o que eu acho é o seguinte. Eu acho que, por exemplo, assim, certos trabalhos que vocês estão fazendo colaboram para suas pesquisas. Por exemplo, a tradução, os treinamentos, tal. E aí o que acontece? Cada um de vocês estão absorvendo um monte de conhecimento, um monte de conteúdo. Quando vocês se reúnem e, por exemplo, entra alguém de um segmento diferente, essa pessoa que entra do segmento diferente vai olhar toda essa conversa de vocês e ter uma ideia, às vezes, diferente, que pode agregar. Entendeu? Vamos supor, se tivesse a tia que faz coxinha aqui na nossa conversa, ela ia falar, nossa, que fantástico isso que vocês estão falando. Putz, olha, já pensou se eu aplicasse essa técnica na coxinha que eu faço? Entendeu? Desde lá da massa, entendeu? Colocasse isso tudo numa cadeia e tal. Então, eu acho que o conhecimento a gente nunca perde, né? Quando eu divido o meu conhecimento com você, eu não saio mais pobre de conhecimento, a gente sai mais rico de conhecimento, entendeu? Eu estava vendo uma palestra uma vez de um professor da Universidade Federal Rio de Janeiro, chamado Marcos Cavalcante, se eu não me engano, acho que em 2013, ele estava falando que os Estados Unidos já exportava 70% do que ele exportava era de bens intangíveis. Então, o que é isso? 30% do que ele exportava não passava por porto, por alfândega, era o quê? Era software, conhecimento, treinamento, consultoria, e é isso que vocês estão fazendo aqui agora, entendeu? Eu estava até falando para o Cal, eu falei assim, olha, o Brasil ele perdeu a mão da industrialização. A gente ficou lá para trás, na época antes da industrialização, vivendo de commodities, e hoje o mundo, a industrialização está na China, a gente não tem como competir. E os Estados Unidos não vai correr atrás da industrialização, ele corre atrás do conhecimento. E é o que vocês estão fazendo, entendeu? Então vocês estão na onda, cara, na crista da onda, entendeu? Vocês estão mexendo com um negócio que é o que tem, é o futuro. Apesar que agora, hoje em dia a gente fala futuro, é coisa, daqui a 5 anos já muda, né? É muito rápido hoje, né? As coisas mudam muito rápido. Pessoal, eu vou dar uma contribuição aí sobre essa parte. Recentemente eu me formei futurista, né? Eu fiz uma formação oferecida pela Lala Derreiro, é uma pessoa que conviveu com Oswaldo também há muito tempo. Ela participou da Laboriosa e ela tem um projeto próprio que chama Fluxonomia. A fluxonomia ela trata muito essa questão do intangível e do tangível. Ela pega o tripé da sustentabilidade da ONU e acrescenta mais uma dimensão, né? Então, lá você tem o ambiental, o social e o financeiro. Ela adiciona o cultural. E ela é uma pessoa que tem uma vivência de diversas ela vem da economia criativa, né? Mas ela estudou até física quântica. Então, ela leva muito a ideia, e ela estudou com pessoas muito referenciadas, aquele pessoal do filme Quem Somos Nós, o Mit, Osmami. E quando a gente fala de futurismo, a gente vai muito na questão de como que a informação forma a ação. E isso é uma realidade e está sendo muito percebida hoje nesse contexto que o Rodrigo estava falando. A informação ela é um conhecimento intangível, que não é um recurso escasso, na verdade é um recurso que se multiplica com o uso,
né? Conforme a gente passa o conhecimento, ele se multiplica, e isso está começando a ser compreendido como ativo, né? Como forma de criação de valor. Só que o que eu percebo é que o conceito de valor, quando a gente fala de finanças, do dinheiro. Porque, por exemplo, existem diversas formas de valor que não estão relacionadas e que não são contempladas pelo sistema financeiro que a gente tem estabelecido, né? Um exemplo disso, por exemplo, é o valor de catar lixo na rua. Você é uma pessoa que pega um papelzinho quando você vê passando pelo vento, é um valor insignificante. Mas imagina a potência disso se todo ser humano fizesse isso. O maior exemplo disso é a Wikipedia. A Wikipedia demorou 10 milhões de horas para ser feita. E se você botar 10 milhões de horas em linha contínua, a gente volta para antes do computador existir, para talvez antes do Brasil ser descoberto, talvez até antes. Sabe? Eu não tenho noção do que são 10 milhões de horas em linha contínua, mas a gente fez. Então, esse poder do crowding, sabe? Esse poder desse momento que a gente vive agora, de reconhecer outras cadeias de valor. O blockchain permite que a gente, inclusive, se aproprie dessas cadeias de valor. Por exemplo, se a gente tiver dispositivos, que são os oráculos, né? Que começam a... Por exemplo, você está na saúde, você tem um dispositivo, um relógio, que informa seus hábitos de saúde e você nunca ganhou nada por cuidar da sua saúde. E você está fazendo um bem para toda a humanidade quando você cuida da sua saúde, porque você está garantindo que vai ter mais recurso para quem precisar no futuro. Sim. Né? Então, se você tiver um registro dos seus dados de saúde e você conseguir comprovar com um reloginho, com alguns dispositivos, né, que você cuida da sua saúde, você pode ser remunerado por isso. E você pode criar uma criptomoeda a partir de uma regra de emissão de moeda. Você pode criar uma criptomoeda para remunerar quem cuida da própria saúde. Autorizada ou não, de acordo com o valor que essa plataforma tem. E quem que vai falar isso? O mercado, através de uma exchange. Então, essa moeda vai ser essa moeda na exchange, comprando e vendendo, vão atribuir algum valor para ela, entendeu? E a gente pode fazer isso a partir de hoje. Eu acho que a grande questão do futurismo é essa. A gente vive uma época que a gente pode criar simplesmente qualquer coisa. A gente pode se dedicar, por isso que as startups estão tão em evidência, porque a gente pode conectar coisas que antes a gente não podia, porque antes não tinha internet, ou tinha e a gente não sabia. Então, quando você fala, o intangível, a crista da onda, tudo, eu gostaria eu abro, né, a minha percepção com essa formação que eu tive aí sobre esses aspectos, porque é bem isso que você está falando mesmo. É o intangível, sabe? Aprender a ver o valor do intangível, enxergar o valor além do financeiro, né? E assim vai. Eu poderia gastar a noite aqui falando disso. Mas eu gostaria de contribuir, sim, gradativamente. Desculpa interromper, pegando o gancho aí que o Gustavo falou, se vocês procurarem hoje startups, fintechs ou ecossistemas financeiros só de blockchain, até o momento tinha listado mais ou menos umas 30 e pouco. Isso só falando de financeiro, fora outras, né, que tem outros grupos, né? Em relação a token, em relação ao valor em si, né, o que é o dinheiro, vamos dizer assim, falando, hoje tem um estudo que ainda está pela Berkeley, que não sabe quanto é o tamanho
do valor que vai chegar. Porque, por exemplo, hoje a gente tem os maiores ricos do planeta, né? A lista lá da Forbes. Mas de cultura criada baseada em blockchain, o valor pode chegar a trilhões em questão de, quando a gente fala de unicórnio, né? Uma fintech que é unicórnio, ela é acima de $1 bilhão, tem uma prospecção que vai passar de trilhões de dólares, falando em fiat, mas é porque repercute tantos processos distintos e diferentes. Por exemplo, a gente tem grupos aqui, tem pessoas que estão em Lavras, pessoas que estão em Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Recife, e se cada pessoa, como o Gustavo falou, cada pessoa conecta no seu processo e todos se conectam nessa mesma finalidade, como nós estamos aqui falando justamente da finalidade, aqui está sendo trilhões de valores que vão desencadear do futuro atual, né? Como você falou, o Gustavo é futurista, mas é um futurista do hoje, futurista dessa coisa que chama hoje, né? E aí a gente está criando justamente o hoje e o amanhã. Então, quando eu vejo meus filhos entendendo, cumprindo essa meta também, igual a filha do Renato também, que às vezes entra no meio da sincronização, mas para entender um pouco, talvez isso. Então, por exemplo, quando eu fui com o Bruno ver a Genesis Block na FECAP, que o professor criou uma instituição lá dentro para falar para os universitários sobre blockchain. Só que esses universitários, se pegarem um gancho, ele não está levando para eles, está levando para comunidades carentes dentro de São Paulo que vão reverberar essa mesma ideia para essas crianças que são do primeiro e segundo grau, que estão estudando agora. Então, assim, a gente está mexendo numa coisa e já está reverberando em outra. Isso hoje, né? Eu acompanho muito o Bruno, que está comigo fazendo um trabalho, mas foi uma pessoa que ele está trazendo também essa questão por fora do BRI, que está sendo muito grande. E tem outros grupos que estão se juntando fora, né? Mas eu estou buscando justamente esses fóruns de ideias, porque quando eu vou num fórum que fala muito sobre cripto, eu até ouço, mas ao mesmo tempo falo, gente, não é só isso. É muito mais que isso. A semeadura ela é muito maior. Então, talvez a gente tenha que lembrar que, mesmo como organização, nós estamos semeando muitas possibilidades dentro de uma coisa só, que é a blockchain. Então, por exemplo, Lavras, né? Eu acompanho muito o sul de Minas. E assim, quando for para Minas, eu vou passar por Lavras, quero participar da reunião de Nós da Roça, porque eu quero entender mais o que está acontecendo em Minas, porque eu tenho um projeto para em Minas em relação ao transporte público e baseado no blockchain. E para integrar essas cidades, né? Eu conheço muito São Lourenço, Conceição do Rio Verde, Povo Alto, Airuoca, Itajubá. Então, eu ando muito por essas cidades, Pouso Alto, que ao mesmo tempo gera muito produto. Então, Pouso Alto é exemplo aqui, o pessoal da roça traz produtos para a cidade para trocar. Ainda existe escambo. Mas se parar para falar de blockchain, eles têm um banco próprio, vocês têm um sistema único aí, que é o produto intangível, que é o produto tangível, que é 50, é o queijo, né? Então a produção de queijo é muito grande, a produção de algodão é muito grande, a Serra da Mantiqueira produz muito valor. Mas ao mesmo tempo são pessoas que ainda fazem essa troca, que não dependem do sistema financeiro atual. Isso que eu acho legal aí, e isso, a blockchain ela encaixa assim como uma luva, né? Não tem o que falar. Isso só falando financeiro, fora outras coisas, educação. Era legal ter no grupo um economista, um cientista político e um filósofo. Aí já tem, já tem. Só que não tem hoje aqui pessoas participando sobre esse assunto. Pra ser filósofo, basta me deixar bêbado, viu? Não, que é isso, cara. Tem cada coisa que os caras são gênios, mano. Sim, então. E aí acontece, quem tá desenvolvendo, hoje eu tô tentando falar com amigos meus desenvolvedores para fala assim, cara, desenvolve nisso. Aí eu peço a primeira pergunta que fala, dá dinheiro? Eu falo assim, não é que dá dinheiro, vai dar um retorno que você não tem noção do tamanho do problema que você vai se enfiar quando você entrar nisso, porque você não é questão não é valor, é questão que esse negócio vai se permear de uma forma tão rápida que quando você perceber, você já tá atrasado. É isso aí. Hoje eu falo com muitos jogadores justamente isso.
Pode falar, Nathaniel, desculpa. Não, já terminei, já, Gustavo. Era só para a gente finalizar essa questão mesmo, que as pessoas, elas estão... eu estou tentando, não evangelizar, estou tentando pôr um pouco dessa prática para as pessoas que estão ao meu redor, para justamente, estuda isso. Porque eu vejo pessoas estudando sobre uma coisa, não, estuda só um pouquinho disso daqui para você entender que o futuro está agora, está acontecendo. E aí, não para ficar atrasado também. Eu vi alguém falando sobre... Eu vi alguém falando sobre a questão do tipo assim, ainda existe um problema que é entre as pessoas que colocam dado no blockchain, né? A gente não pode saber se a pessoa que está colocando esse dado no blockchain, se ela está colocando um dado correto, sei lá... Foi o Jeff Prest que falou isso no grupo. Foi uma falha. Só que o que acontece? Esse problema vai ser sanado quando a gente começar a integrar IoT com blockchain. Internet das coisas com blockchain, entendeu? Então, por exemplo, no meu TCC da faculdade, eu falei sobre RFID, que é etiqueta de radiofrequência. A ideia era colocar... as empresas hoje, elas gastam muito para fazer inventário. Entendeu? Então você pega uma empresa de um centro de distribuição, os caras fecham, sei lá, 2 dias, às vezes no final de semana, só para fazer inventário, gastam rios de dinheiro para fazer esse tipo de coisa, faz isso uma vez por ano. Com uma etiqueta de radiofrequência e antena, eles conseguem saber, sem intervenção humana, entendeu? A quantidade de produtos que ela tem no armazém, a quantidade de produtos que está saindo, a quantidade de produtos que está entrando, sem intervenção humana, entendeu? Aí você integrando isso no blockchain, você vai ter um registro, entendeu? E não depende de um humano colocar esse dado no blockchain, entendeu? Então não vai ter falhas, entendeu? E fora da segurança da criptografia do blockchain, né? Entendeu? E depois ainda vai ter a chancela de alguém, né? Falando, não, tá tudo correto e tal, entendeu? Rodrigo, deixa eu deixar você mais maluco, então. Você está ciente sobre toda a questão de estudo e conceituação de Smart Cities, ou não? Não. Então, isso que você está pensando numa ideia micro. Expande isso para macro, onde tudo se faz uma interação. Internet de tudo. A internet de tudo mesmo. Tá? Eu imagino. Tudo interage com tudo, pensando em escala, primeiro, dentro da tua casa, todos os aparelhos de marcas diferentes interagindo com tudo. Sim. Depois dentro do teu prédio, um smart building, onde você consegue com isso fazer altas reduções, você consegue ter uma auditabilidade melhor, você consegue ter esses registros corretos e tudo mais. Agora tem que imaginar que entre os prédios também tem essa interação, que aí você consegue fazer essa interação com carro, sinaleira, com um caminhão de lixo. Isso vai acontecer já com 5G. Já, aí que tá, nós somos essas pessoas que estamos discutindo isso. E a blockchain, ele é apenas um dos aspectos, um dos tipos de tecnologia para esse tipo de integração. Então, eu acho que nos exemplos que a gente tratou aqui, se falou muito do registro de dados. A gente nem chegou a falar da potencialidade do smart contract. Sim, que eu nem manjo, né? Não, é o próximo passo, na verdade, né? O smart contract você integra o restante. Porque a blockchain fala de dados, o smart contract você cria regras. Cria regras para você fazer o que bem entender e integrar blockchain, né? Porque isso. De acordo com o dado que entra, você processa de alguma forma, chega num resultado, esse resultado provê uma nova ação. E tudo isso de forma automatizada com todas as coisas conectadas acontecendo. Turma, eu iria além e falaria da questão de empreender no paradigma da abundância também, né? Que seria você poder criar cadeias de valor para coisas que a gente não tem acesso hoje, né? Valores que a gente cria, na verdade, por exemplo, você poderia ser compensado com moedas por economizar água, por exemplo. Olha que doido. Por economizar água, você poderia receber por produzir energia elétrica, né? Por exemplo, da mesma forma que a gente tem o Uber, né? A gente não precisaria da empresa Uber, a gente poderia criar
uma blockchain, uma plataforma blockchain descentralizada, né? No caso é descentralizada. E ela faria o registro automático de todas as transações. E o passageiro pagaria para o motorista, né? Só que os dois seriam remunerados pela criptomoeda da plataforma. Já é velho, o Arcade City. O Arcade City e o BlaBlaCar vai nessa linha também. O BlaBlaCar, eu acho que ele tem alguma coisa de blockchain nele. Depois, eu acho que eu vi um TED uma vez falando isso. Enfim, a gente começa a acessar, a gente pode criar empreendimentos acessando cadeias de valor. Por exemplo, o exemplo que me trouxe para esse universo foi a corrida, né? Eu entrei na Prospera tentando imaginar uma corrida como sendo um empreendimento no paradigma da abundância. E eu acabei percebendo que a corrida era muito escassa e que a atividade física é abundante, né? Mas eu poderia, por exemplo, criar uma equação que a cada tantos quilômetros era emitida uma moeda X para quem corre. E aí, se essa moeda vai ter valor ou não, vai da qualidade dessa equação que eu criei, né? É uma equação fisiológica e econômica ao mesmo tempo, porque ela usa os dados de algum dispositivo para saber se o cara, por exemplo, está correndo num nível que ele está cuidando da saúde, porque a partir de um certo ponto você começa a prejudicar mais a saúde do que melhorar, né? Se você exagerar. Então, por exemplo, você chama um fisiologista, você chama um economista, cria uma equação e o cara correndo, essa moeda começa a ser creditada para ele. Isso são cadeias de valor que estão disponíveis aos montes, de forma abundante, e que a gente pode hoje, através da blockchain, criar novas formas de acesso, porque é uma economia multimoeda, né? Seria uma economia multivalor, multimoeda. E a blockchain permite que a gente crie tangibilidade na forma de uma criptomoeda para esse valor que o sistema financeiro de dólar estatal não consegue contemplar, né? Deu para dar uma entendida, galera? Eu preciso aprender a falar disso. Não, olha só, a gente vem, né, com o intuito de criar a organização daquilo que está se organizando. Descobrimos que a organização vai existir ao longo do tempo, porque a gente não sabe como organizar isso, ou, na verdade, como deixar se auto-organizar. Acho que as pessoas, nós aqui como um todo, a gente está aprendendo a deixar o negócio se auto-organizar. E eu acho que, por fim, pelo menos assim, eu estou tirando das informações daqui para o contexto inicial. A gente tem que chegar, o foco para a gente é entrar na interação. O principal meio de comunicação para a gente conseguir tá dentro é interagir com todo mundo. É o WhatsApp, é aquele grupo, tem dúvida, joga no grupo, tem sugestão, joga no grupo, interage com o que o pessoal está colocando lá dentro, acessa o nosso Trello, que é onde está a maioria das iniciativas, a maioria das ações que estão em andamento, e participa de cada um dos grupos e a gente vai conseguir chegar no ponto que a gente precisa. Para quem está chegando também, eu recomendo resgatar as primeiras interações que estão gravadas na página do BRI. Isso é uma coisa que, por exemplo, para o Fábio, eu conversei com ele diretamente, falei assim, cara, faz o seguinte, assiste a primeira, a segunda, se precisar, eu acho que até é ideal assistir a terceira, e aí depois você assiste de trás para frente, que aí você vai saber exatamente aonde você está, e aí você vai pegar do assunto mais recente, e se precisar, você complementa. Se não, conforme for passando sincronização, você vai entendendo onde que você se encontra. Pelo menos eu tô vendo que eu dei pro Fábio. Eu tô vendo que eu sou mais maldoso. Eu falo pra pessoa que ela só deve entrar no grupo se assistir todos os vídeos. Sacanagem. Depois que você assistir todos os vídeos, você vem aqui e me avisa que eu te mando o link. Se o cara tiver saco... Não, mas assim, na boa. Se o cara tiver saco pra assistir pelo menos o primeiro vídeo e gostar, né? Porque senão ele vai entrar ali no grupo e vai ser apenas um zumbi, né? Sem interesse nenhum. Eu acho que o grande ponto que a gente tem que, sim, fazer como um ponto de corte no grupo é o interesse. Ou tem interesse ou não tem interesse. Não adianta ficar mentindo e querendo pagar de hipócrita, né? Consumidor do bem comum. O cara tá aí só para receber o dinheiro que vai vir do bem comum. O bem comum é consequência.
Eu acho que é mais grave do que isso. Por exemplo, agora com todos nós ali do curso da FGV e da tradução, a gente está metendo a mão em material que custa caro para burro que ninguém tem acesso. Sim, sim. Eu tenho essa... Senhores, eu vou saindo, tá bom, pessoal? Desculpa aí. Tá bom? Boa noite. Se cuide. Também. Então eu tenho essa preocupação, por exemplo. E, cara, essas pessoas, obviamente, elas não podem ter nem perto de ter um contato com esse material, né? Em especial essas que não têm interesse e estão ali apenas consumindo o bem comum. Você tem que pegar e dar alguma contrapartida para o bem comum. Senão, né? É isso aí. E isso principalmente projetando a marca do BRI, né? Principalmente falando, olha, esse trabalho vem do BRI, é feito a partir do BRI, eu represento, eu sou colaborador, eu acho que a melhor forma de se referir, eu sou colaborador do BRI, né? E assim vai. Eu vou compartilhar no grupo, porque eu tenho vergonha de mostrar aqui, como exemplo, o projeto da horta. Depois vocês dão uma sacada lá, parece uma bobagem, mas é a questão de que a forma de se organizar ela pode ser aplicada em qualquer bem comum. Tudo que você enxergar como um bem comum, algo que as pessoas queiram cuidar, né, ela pode ser gerida a partir dessa forma de organização distribuída que a gente está propondo aqui. Deixa eu só tirar uma dúvida. Você vai compartilhar aqui num vídeo gravado que vai para o grupo, mas tem vergonha de compartilhar diretamente no grupo. É isso mesmo? Isso aqui vai ficar gravado. Não, eu não vou mostrar aqui. Não, você entendeu errado. Eu não vou mostrar aqui e vou compartilhar no grupo. Entendi. Bom. Mas, enfim, galera, podemos convergir um pouco na objetivação dos temas que a gente tem? Só um vai, manda ver. Eu estou alinhado com a questão do curso. É que eu não sei qual que é a gente tem uma pauta para essa reunião de hoje? Teria, né? Qual que era a pauta dessa reunião de hoje? Além de tentar se entender. Qual que é a questão do curso? Peraí, que eu não entendi que o Gustavo. Qual que é a questão do Gustavo? Não, a questão... Eu estou agoniado com o curso por uma questão minha, que eu gostaria de adiantar mais as coisas. E, recentemente, eu estruturei aquele documento para a gente ir preenchendo, né? Aí eu pensei em a gente marcar uma interação produtiva, uma interação em cima, cada um com aquele documento aberto, e a gente ir conversando e preenchendo o documento de forma interativa, sabe? Para ter sincronização. Aí, com isso, eu imagino que a gente já começa a sincronizar as aulas um do outro. Eu escutei... você falou interação interativa. Eu escutei interação produtiva, cara. Tá. Mas eu acho que ele falou interação produtiva. Então as outras interações não são produtivas, entendi. Não, eu entendi. As nossas interações são produtivas. Tô brincando, pô, tô tirando com tua cara. Não, mas... eu concordo, a gente tem que começar a marcar mesmo, porque eu tô atrasado nessa porcaria, eu tenho que começar eu a produzir também. Existem reuniões de sincronização e a gente pode fazer né? Humberto, tu cortou todinho, vai de novo. Aliás, Humberto não, Renato, desculpa. Tô com saudade do Humberto. Não tá aqui. Não, tá aqui, né? O ponto que eu queria falar é só que, assim, eu até tomei a liberdade de fazer o painel de sincronizações, porque a gente veio falando nas últimas reuniões de vários itens que a gente precisava chamar a sincronização, né? Então, a gente tem aí a de hoje, né, que era essa do organizacional, até para a gente poder sincronizar melhor o pessoal de o que é, o que somos e o que estamos fazendo aqui. Eu acho que hoje a gente conseguiu fechar bem isso daí e trazer o pessoal mais para junto, conforme forem entrando mais pessoas e tal, e tá atuando. A gente consegue dar um direcionamento legal, e é no speech, e o resto é na vivência, na interação. Aí a gente, na última sincronização, a gente falou da Kleros,
que a gente quer chamar uma sincronização específica para discutir o ambiente, né, o sistema Kleros e a utilização dele. E aí, no meio do fim de semana, não, a gente fez a última na quinta, né? Acho que durante a sexta-feira eu falei sobre aquele rascunho que eu tenho lá de auditoria, de fazer benchmark entre as companhias. A gente chamou de bloco de autorregulação, que eu chamei para quarta-feira, a galera curtiu, falou ok para quarta-feira à noite. E aí eu até coloquei lá o da FGV, que tem 2 sincronizações gerais que a gente comenta que precisa fazer essa sincronização da FGV, e a gente não marcou nada específico ainda. Decide agora, então. Só joga a data aí e vai quem vai. Vai, agora, no susto. Qual que é a data? Diz. Na pressão. Vai. Escolhe. Hã? O Gustavo tá chamando essa. Gustavo, diz aí. Gustavo, escolhe a data. Sábado de manhã, como vocês adoram sábado de manhã. Eu adoro. Eu acho ótimo. Vocês são todos uns filhos da mãe. Por mim, ainda seria 7 da manhã. Por volta das 8h30, 9 horas, para dar tempo de ir para a horta antes. Tá, então já coloca aí a data, pô, desgramado que vocês são. Coloca logo aí, sábado. Sábado, dia... Tira esse trembão danado aí. Ai, não é trembão desorganizado, é trembão danado, é isso que é TBD. Trembão danado. Trembão danado, é isso. Aí, ó. Dia 15, às 8h30 da manhã. Dá pra dar tempo de acordar e ele tirar a remela dos olhos. Foco em qual que é a minha visão, né? Isso não sei se a gente vai desenvolver desse jeito, mas a gente se propôs a fazer a metodologia da perestroika. E aí a perestroika, na apresentação da metodologia, ela apresenta algumas ferramentas para construir a metodologia, só que cada uma espalhada, né? Aí, o que eu fiz naquele documento? Eu juntei todas essas ferramentas e eu pensei da gente percorrer essas ferramentas, cada um olhando para a sua aula e já complementando, porque eu acho que o curso só vai estar pronto na hora que aquilo lá estiver preenchido. Olha, eu já dei uma olhada nesse seu documento e eu estou de acordo. Bem simples, bem direto. Eu estou mais preocupado. Esse documento, inclusive, eu acho que a gente já está até, de certa forma, um pouco atrasados. A gente já teria que estar na fase de começar a construção do conteúdo. É isso que eu estou querendo começar essa semana. Mas a gente não vai conseguir fazer isso sem passar por esse documento do Gustavo. Eu concordo. Até, assim, eu cheguei bem no meio do processo de elaboração da FGV. Já tinha sido atribuído diversos cursos. Eu estou tentando trabalhar junto com o Bruno para ajudar na parte do financeiro. E, de repente, ver se eu consigo ajudar em alguma outra coisa também. Eu quero participar dessa sincronização exatamente para isso, para ver aonde que eu consigo atuar junto com vocês. Porque, para mim, é um processo de aprendizagem gigantesco você construir material para ensinar outras pessoas. Porque você tem que ler, entender, aprender como passar para outros e garantir que outros vão entender o que você está querendo passar. Então, E pior do que isso, fazer isso dentro da metodologia que a gente está dispondo, que não é uma metodologia que a gente conhece. Que é comum. A grande maioria não conhece essa metodologia. Exato. Pessoal, também não tem uma forma melhor de vender um produto do que do jeito que vocês fazem também. Entendeu? Toda palestra que você vai dar, vai ter um monte de empresário, um monte de gente que vai olhar a palestra e vai falar, caramba, eu quero implantar isso, quero fazer isso. E aí, por exemplo, se vocês têm aí uma cadeia de gente que produz ou que faz as coisas na prática, pô, isso daí um monte de gente queria ter acesso a vocês para falar assim, olha, cara, eu faço. Se alguém ir lá na sua palestra perguntar se tem alguém que você indica, me indica, entendeu? É uma forma de, sei lá, de gerar valor muito alto, cara. Rodrigo, mas é exatamente esse o ponto. O ponto é exatamente esse. A gente vai gerar valor dentro de nós mesmos e isso é a economia da abundância. Exato. Bom, só para a gente matar aqui, FGV, então,
ficou para sábado, 8h30 da manhã. Cleros, a Isso. gente vai definir isso aí ou vai jogar no grupo? Não, Cleros joga no grupo, até Eu jogaria porque no grupo também. Acho que o Kleros é um. A gente podia ter uma espécie de pauta avulsa, um dia da semana que cola quem quer, deixa a pessoa joga o tema lá, porque. tipo hoje, né? Tipo hoje. Exatamente. Galera, preciso. A gente vai acabar dividindo, a gente está acabando dividindo assim, uma sincronização geral, que é o que todo mundo está fazendo, o que está rolando, o que está acontecendo, é o que a gente fez na última quinta-feira. E essas pequenininhas foi exatamente o que eu falei. Eu condensei o que eu ouvi e coloquei tudo num lugar só para todo mundo enxergar. A gente está acabando fazendo essa geralzona de quinta-feira, normalmente. A gente está acabando, meio que a gente não definiu nada, mas meio que está ficando toda quinta-feira ou todo sábado de manhã uma sincronização. Não, mas isso é importante porque a gente já está começando a perceber quais são os movimentos e a gente fica muito mais fácil, né? Cara, eu acho que nesse mês ou no mês que vem, aqui em São Paulo vai ter uma feira aí da AWS Summit, que é da Amazon. É de graça, entendeu? Quem tem milhas aí ou condições de dar um pulo aqui em São Paulo, vale a pena se inscrever e ir lá, porque é fantástico. Primeiro que a Amazon é uma das maiores empresas de tecnologias do mundo, né? A AWS é um data center da Amazon que é gigante, Uber roda lá dentro, por exemplo, entendeu? E eu vou estar lá, se eu conseguir algum contato lá na Amazon, eu vou até indicar aí a BRI para eles, de repente, sei lá, quem sabe, né, rolar uma palestra de vocês lá, entendeu? E isso é bom demais. Eu mandei um link aí para vocês no grupo um tempo atrás, mas também é só ir no Google e colocar AWS Summit que vocês vão ver. Aí é de graça, entendeu? Quem puder ir, vai, que é legal. Com certeza. E se a Amazon já está disponibilizando um monte de serviços já de blockchain, inclusive. Já tem isso, eles já têm eles já tem muita gente trabalhando com blockchain lá dentro. Não tenho dúvidas que fazer uma parceria com eles é um caminho bem interessante. Bem interessante mesmo. E provavelmente eles devem até já ter parceria, se bobear, com BRI Canadá, será que não? A Amazon, acho que sim. Capaz que não, né? Mas às vezes aqui no Brasil esse contato, a evangelização de blockchain as empresas estão precisando hoje em dia, né? Ainda mais com essa visão essa visão, como o Rodrigo Gama disse, é uma coisa muito nossa, né? Essa é uma coisa que a gente precisa realmente estar levando e pode oferecer como serviço também aí para a alegria do Humberto. Só do Humberto, porque tu não paga boleto, né? Tu paga tuas contas com o que tu planta, né? Não, na verdade eu trabalho na universidade aqui, né? Muito bom. Bom, pessoal, deixa eu só ver, a gente tem mais algum ponto para a gente tratar? A gente está 1h40, né? Ou, na verdade, quase 1h20, mais ou menos, né? Que a gente demorou um pouco para entrar. Eu fui ignorado. Eu pedi para acrescentar ali newsletter e site no painel de sincronização. Não, tá ali. Falha minha. É que eu já joguei no grupo. Ele jogou no grupo. Sorry. Newsletter. Para quando a newsletter? Sei lá, não sei nem se eu vou aparecer. Mentira, vou. Então, no sábado eu não vou estar aqui em Lavras, vou estar em São Paulo, então não sei se eu vou conseguir participar da sincronização, porque não sei nem exatamente onde que eu vou estar às 8h30 da manhã. Não sei que horas que eu vou chegar em São Paulo, no sábado. Deixa eu abrir a agenda aqui. Mas a minha ideia, o que eu estava pensando aqui dos newsletters, só para adiantar um pouco, era de tentar fazer alguma coisa compartilhada mesmo, tipo, chutando aqui, tô dando um exemplo besta assim, mas tipo um formulário onde as pessoas que participassem já, tipo um formulário já com alguns setores de tipo, onde a gente vai dar um input de informações
E aí, tipo, as pessoas interessadas em contribuir com a newsletter vão colocando lá, tipo, naquela que tipo, o Lucas sabe da newsletter do The Brief, né? Que são, tipo, tem conteúdos variados, assim, não só, né? Então tem links, aí tem algumas coisas curtas e tal. Então eu tava pensando em alguma coisa nesse formato e com um formulário onde as pessoas podiam ir alimentando esse formulário para que no determinado dia de semana que a gente decidisse qual seria o dia da newsletter, a gente tivesse isso já editado pelo editor, digamos assim, pelo Jerônimo aí, e seguisse mais ou menos dessa forma. Eu acho que pode ser de várias outras ferramentas, né, eu acho. Mas estava refletindo sobre isso esses dias. Esse negócio de fazer um formulário para ir inserindo dados e quem pode escrever, acho que até para circular entre a gente. E depois criar um outro formulário para pessoas que entram no site do BRI, do que eles querem saber, e a gente junta as duas informações e cria um calendário de conteúdo. Eu acho isso bacana pra caramba. Foi isso que eu imaginei, assim, e aí vamos deixar aí para essa sincronização do dia 17, semana que vem. Show, eu marco aqui já, então. Beleza. Quer dizer, para mim tá tudo bem, né, no dia 17, não sei. Vamos fazer o seguinte, vamos matar no dia 17, de repente, tanto a newsletter quanto o site, porque os assuntos são meio que próximos, né? Sim, com certeza. Aí vai ficar mais para convite para o pessoal ali do grupo todo também. Não, demorou. Fechou. Até porque o site o Carl já até me deu acesso, então só falta eu ter acesso à newsletter ali e descobrir como funciona, né? Aí que tá, eu sei. Então tá ótimo. Então, só que eu sou... É o WordPress, né? É o WordPress, né? É o WordPress. Só que eu sou advogado, gente, é complicado. Mas a parte de organizar newsletter e tudo mais, isso daí não é difícil. Acho que o grande problema mesmo é ter alguém que vai fazer essa junção fina ali, no final das contas. Vamos ver segunda-feira, a gente vê como funciona aí na segunda. Sim. E aí, de repente, a gente consegue dar um jeito. A gente monta uma comitiva técnica aí. Tô vendo que nessa reunião a gente tem 3 técnicos aqui. Eu, dos técnicos, sou menos técnico. Aí tem um cara lá embaixo que tá quietinho, que eu sei que manja bastante de banco de dados, de umas brincadeiras de BI aí, e o Rodrigo que falou pra gente que também tá na área técnica. Então a gente tá basicamente criando a infraestrutura do BRI. Não ficar muito longo aí, na segunda então a gente fala do site. É isso eu ia aí. falar agora, mas aí deixa pra segunda então. Eu já estourei meu limite aqui. Eu tô curioso, deixa ele falar, eu tô curioso. Não, eu acho importante no site, não é só o site estar pronto e visível do jeito que vocês querem. O trabalho do site é um trabalho constante, né, de você estar divulgando né? E aí, eu não sei se isso daí, por exemplo, não podia entrar lá no bem comum como um fornecedor. Vocês devem ter, por exemplo, fornecedor de buffet, fornecedor sei lá, por exemplo, tem a sala lá, que é um custo, né? Entendeu? De repente o site entra num negócio desse daí. Mas tem o dinheiro hoje para pagar os caras. Sim, calma aí. Mas vamos lá. Por enquanto a gente não tem fornecedor de nada, a gente está tudo se virando por nós mesmos, em todos os cantos, entendeu? Não, sem problema. Mas assim, a gente não pode perder essa ideia de que no futuro, porque fica mais profissional, entendeu? A gente, por mais que a gente manje fazer um site, nunca vai ficar tão bom quanto um cara que faz isso todo dia, entendeu? Quanto uma empresa que cuida, entendeu? Quanto uma empresa que cuida disso. Por exemplo, vocês vão fazer, sei lá, um evento lá em Pernambuco. Aí a gente já posiciona os caras que vai ter esse evento, o cara vai publicar isso na internet, vai impulsionar isso para que a gente tenha leads, por exemplo. Entendeu? E aí a gente vai trabalhar em cima de relatórios. Nós vamos pegar o relatório dessa empresa que vai mandar para a gente e vamos falar, olha quantos clientes se interessaram por isso daqui. Vamos entrar em contato com esses caras, entendeu? Isso daí é perfeito, só que vai acontecer no futuro. E no momento, antes de acontecer essa transação, a gente tem que arranjar um jeito de nós mesmos tocar ficha no que a gente consegue, entendeu? Uma coisa que o Cal comentou, acho que na segunda... Peraí, o Gustavo estava tentando falar, eu não estava ouvindo. Desculpa, cortei também, mas só aproveitando.
que eu acho que assim, o Rodrigo tem uma vontade aí. Ele tem que ter o acesso que ele precisa para poder assumir a frente disso e apresentar para a gente a ideia dele num primeiro esboço, entende? É o Jerônimo dele. A gente tem que... Ele está a fim de fazer, entendeu? E a gente até agora não conseguiu dar atenção devida para isso. E ele está chegando falando disso. Né? Então... Hoje o Lucas, ele gritou Jerônimo com o site lá. Eu posso estar junto com ele, conversando com ele. Gritei? Na última sincronização, você não gritou lá que você pegou até o Cal, não colocou seu e-mail? Gritei, tô brincando. Beleza. Mas pra mim eu acho que é irrelevante aí quem gritou. É importante a gente saber a demanda e trabalhar em cima. Eu tô junto com você, então grito Jerônimo aí no site também, a gente tá junto, vai trabalhando junto. O que acontece é o seguinte, enquanto a gente criar e a gente vai começar a produzir ali a nossa demanda e tudo mais, no que entrar o dinheiro para o bem comum, todo mundo que participou para enaltecer e engrandecer o bem comum vai entrar no bolo da repartição. Então, não, por exemplo... Cara, mas pensar nisso agora é como o Carl falou, a gente tem que pensar no... só hora é seu investimento. Entendeu? A hora é investimento. Eu acho que é o seguinte, cara, tem um propósito muito maior aí, que é desenvolver, trabalhar, pensar. Tá? Por exemplo, o que eu quero dizer é o seguinte, cara, a gente olha na faculdade, eu falei pro Carl, eu tava pensando em fazer outro curso. Você olha as faculdades aí, tá dando um curso de direito, que nem você é advogado, tá dando curso de contábil, curso sei lá do que, são áreas que se o cara não tiver essa proatividade que você tem de procurar sobre blockchain, o que o cara vai ser da vida? Eu não sei como que tem curso de contabilidade até hoje, cara. Daqui 4 anos não vai ter mais contador, cara. Entendeu? Então, para mim, o interesse, aprender é quase um pagamento, é mais valoroso que o pagamento, sei lá, entendeu? Ter ideia, tentar tirar algo disso daqui, entendeu? É muito mais valioso do que outra coisa, entendeu? Você resumiu o sentimento de todo mundo. Mas é isso aí, o dia a dia a gente vai correndo atrás, nem que for fazendo Uber da vida, entendeu? Todo mundo entendendo, todo mundo percebe essa potência toda que tem, não só no que o Cal disponibilizou para dar início ao bem comum, como na nossa interação, né? A gente enxerga aqui. Eu compartilhei 3 links ali, pessoal. Eu vou, antes de todo mundo sair, vou recomendar que o Fábio e o Rodrigo principalmente acessem. Um é o artigo das organizações prósperas, o outro é um manual de funcionamento da Prospera, que é a organização que o Oswaldo e o Cal iniciaram. Depois tem um case, um painel de economia colaborativa no YouTube, que fala que o Oswaldo é participante e ele fala da Laboriosa, né, que foi a casa colaborativa que tem um papel muito grande no aprendizado, né? Foi uma etapa muito importante do aprendizado sobre todo o processo. Então, talvez para vocês sincronizarem seja uma boa, para tirar o sono de vocês, melhor falando, seja o melhor que eu poderia. Caprichei. Nada. Eu leio depois, dou uma olhada no material. Pessoal, pode falar, Thiago. Não, pode falar. Depois eu falo. Não, é que assim, eu vejo que tá todo mundo cheio de dúvidas, né? Uma coisa que eu sempre, quando eu converso com o Renato, minha cabeça fica borbulhando com uma série de coisas. E são tantas dúvidas e tantos assuntos que a gente vai ficar aqui até amanhã de manhã. E não vai ser o suficiente. E não vai ser suficiente. Então, como tá chegando aí bem em 1 hora e pouquinho, já que a gente tá batendo um papo, eu acho que vale a pena ler aí os materiais, eu e o Rodrigo, que o Gustavo mandou, entendeu? Se vocês precisarem de alguma ajuda referente às minhas áreas de conhecimento, podem contar comigo. E a gente vai se falando. Eu acho que agora é uma descoberta também. Todo mundo que tá chegando agora, eu brinco, né? O trem já tá andando e a gente tá correndo do lado do trem tentando pular para dentro. Entendeu? Então agora a gente vai perguntar muito, vai ter muita dúvida. E aí essa colaboração é o que fala, né? A colaboração é quem vai fazer a gente chegar muito longe. Então a gente vai se falando aí nas próximas E a sincronizações. certeza que de trem a galera de Minas manja, hein?
De larvas. 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 Só para finalizar o negócio da newsletter também, eu já tinha assumido mais ou menos esse Jerônimo, eu tenho minha alma de escritor aqui meio enrustida, meio escondida aqui, mas é um Jerônimo que eu gostaria de fazer, de tentar coordenar esse esforço aí. Eu vou tentar para a próxima sincronização, levar um esboço do formulário para vocês contribuírem também e para a gente construir em cima disso. Ô, Thiago, tem eu até coloquei o nome aí, eles simplesmente, eles têm uma forma bem diferente de escrever newsletter, tá? Depois se você puder assinar, assina ele só para você. Você já viu o debrief? Não, ainda não. Eu cheguei a colocar lá nos grupos. Onde é que foi para esses links? Ah, já sei onde foi para esses links. Estava no meu celular antigo. Alguém recupera esses links que eu coloquei lá no grupo? Vixe. Talvez. Dá uma olhada nesse debrief. Você tá no histórico aqui. Daqui a pouco eu vejo. Mas É que eu coloquei 3 formatos diferentes, né? Pra gente seguir de base. Era o debrief, foi o Hive Blockchain, lá, que é belga, e o Evoluchain. Evoluchain, isso. Não, mas beleza. Tem agora mais esse, né? Hack News. Isso aí. Não, assim, fazer o modelinho, como a gente vai usar o MailChimp, é muito barbada, entendeu? A gente monta um templatezinho e depois a gente só tem que trabalhar de colocar o conteúdo. A questão eu tenho conta no MailChimp, só não... Faz um tempo que eu não uso mais. Eu também tenho minha conta também. Pelo amor de Deus, vamos usar RD Station, cara. Que? Nunca ouvi falar. Tem. Não. A BRI tem alguma coisa de mídia social? A maior plataforma de automação de marketing do Brasil, cara. A maior da América Latina. É free. Vai comprar os leitinhos das minhas crianças. O Rodrigo estava perguntando se o BRI tem alguma plataforma de marketing digital, mídia digital, alguma coisa assim, né? Eu sei Instagram, que tem, né? Só Instagram. Acho que será que tem Facebook também? Não sei se tem Facebook. Não lembro, não. Não sei. Na real, dane-se Facebook, tem que ter LinkedIn, não Facebook. LinkedIn, é verdade. LinkedIn é muito mais importante. Pô. Mais importante. Não, o Facebook também. Tem muita gente que usa o Facebook. Depende de quem você quer pegar, né? Eu acho que todos... Plataforma profissional. Plataforma profissional, tem que ser ali, até para pesquisa e profissional tem que ser LinkedIn. Verdade. O Fábio, você trabalha com o quê, Fábio? Eu sou arquiteto de BI na Resultados Digitais. Eu brinquei da RD Station porque eu trabalho na startup que desenvolve a plataforma. Ah, legal. Ah, tá. E quanto que pode conseguir de desconto? Podemos Tô olhando aqui no site, já até abri o site aqui pra... Mas desconto nada, ele vai ter que pagar para estar fazendo trabalho pra gente. Ao contrário, olha o tamanho da grandiosidade que é o BRI. Porra, vocês estão de sacanagem, sabe fazer negócio? Aí ele pode entrar no grupo com a gente aí, Luca. Quanto que lá não pagam no BRI Canadá para o pessoal fazer um subscription das empresas? Não é barato, 150 pau, meu. A gente vai estar te dando a liberdade e a honra de trabalhar com a gente, ainda de graça. É uma simples plataforma de marketing digital, olha só. O simples uso da plataforma que já está pronta, estabelecida. Gente, assim, vocês acham que é brincadeira, mas pensando assim, a gente vai ter um evento agora, final de agosto, ali do Blockchain Week Brasil, tá? Em que o BRI Brasil vai estar... É um dos organizadores. Todo mundo que entrar junto com o BRI Brasil vai estar fazendo marketing em nível nacional, gente. Uma penca de gente da área de tecnologia, né? Quer mais do que o quê? Aí, já leva lá pro comercial, cara. Deixa o Fábio agora sem palavras. Desculpa aí, Fábio. É que essa parte eu sou muito distante dela, entendeu? Quando fala em negociação comercial, eu sou aquela pessoa que foge bastante. Eu falo assim, tem os caras lá que cuidam só disso, entendeu? Eu já tenho outras dores de cabeça. Você já chama os caras pra cá, deixa que a gente faz o resto.
Então, eu também. Eu sou péssimo em negociação. Você é advogado? Tem que deixar o Cal fazer isso aí, porque É, eu não sei se foi isso mesmo, mas pelo que ele falou do Claudinho, ele conseguiu o plano Master lá pelo preço do mínimo, não sei como. Foi isso? Foi você? fui eu. Ah, Reunião direto com a Olga lá. E lá um dos então desenvolvedores tá. lá do Crowdin. E a gente conseguiu para o BRI, né, na verdade, uma conta educacional. E pelo Uhum. nível de tradução que a gente teve, e como a gente está trabalhando com material todo privado, a gente paga 50% da licença. Então, pelo Sim. nível que a gente se encontra, a gente está pagando 50% do valor de licença. Se a gente pudesse trabalhar com material que já fosse totalmente domínio público, a gente não pagaria nada. Ué, legal, interessante. Tá vendo, né? Então aí, ó, o cara do negociação é esse aí, Fábio. Renato. E eu gosto, hein? Tá descoberto. Beleza. Ó, só um ponto que eu vou levantar aqui para a gente pensar, tá? É mais jogar uma ideia na cabeça. No dia 24 de agosto, aqui em Floripa, vai ter o Floripa Tech Day. É um evento que eu faço parte da organização, que ele está focado em trabalhar tecnologias, em especial tecnologias emergentes. A gente está falando muito sobre analytics, programação, e a gente está tentando trazer algumas coisas novas para dentro desse contexto, como Big Data, entre outras coisas. Então, de repente, se tiver alguém que já está aí dominando o assunto e queira fazer uma palestra sobre blockchain, eu te passo, Lucas, todos os detalhes, e aí você se cadastra lá. E Já tô do lado. Eu tenho um certo poder de influência sobre quem pode entrar nas palestras, entendeu? Olha só! Beleza? Mas eu te passo os detalhes e você já se cadastra, peço pro pessoal tentar priorizar e colocar você na frente. Calma aí, que Entendeu? dia? Dia 24 de agosto? 24 de agosto. Tá, tranquilo. Beleza? Eu te passo, então. Já vou ter voltado de São Paulo já. Fechou. Basicamente isso que eu queria jogar. E, puta, fechou, É né? só dia 24 de agosto ou ele se estende por mais dias? Não, esse evento vai ser um dia só. Nós teremos 2 trilhas rodando. Uma trilha vai estar mais focada em tech mesmo e a outra vai estar fazendo uma mescla entre tecnologias e mercado, desenvolvimento profissional mesmo. Uhum. Entendeu? Então vai ser bem legal. A gente vai fazer na sede da Unisul, aqui no centro de Florianópolis. Vai ser bem bacana o evento. Ano passado nós tivemos 190 pessoas. Esse ano a gente está prevendo aí, como serão 2 salas, então a gente estima que tenha perto de 400 pessoas. Não, eu pergunto isso mais no sentido porque na semana seguinte, aliás, alguns dias depois vai começar, como eu disse, o Blockchain Week Brasil, entendeu? E na realidade eu estou encabeçando para fazer algum tipo de evento aqui na região de Balneário em Itajaí. Então, tu pode me ajudar, né? Fechado, tamo junto. Beleza. Depois a gente senta e conversa com mais calma isso. Para fazer isso. Porque o Blockchain Week Brasil, ele vai, como eu disse, ele é uma organização, dos organizadores é o próprio BRI Brasil. Então a gente precisa tá desenvolvendo essa bagaça aí. Thiago! Encerrar, o Renato tá querendo encerrar, que eu tô vendo na cara dele ali. Renato tá desesperado ali, mas, enfim, se vou jogar a ideia e vocês pensam também que, como tem os 2 eventos, se tiver alguma possibilidade de conseguir, por exemplo, recurso para passagem, alguma coisa assim, mesmo que seja de ônibus, a gente tá topando qualquer. Como disse o Lucas outra vez, a gente não cobra nada, mas, né, se tiver um apoiozinho assim pra gente fazer esse rolê, a gente vai até. Que falando em passagem em ônibus, Thiago, vocês vão me buscar lá em Três Corações, né? Com certeza, não, a gente dá um jeito. Isso aí já tá garantido. Não, tô falando sério. Semana seguinte do evento do workshop ali em São Paulo, eu vou passar uma semana ali com a minha avó. Qualquer dia daquela semana ali, eu sou de vocês. Não, mas a gente já tá, você nem sabe, a gente já tá fechado já. Utilizava de você aqui. Podiam me comunicar, colocam num grupo. A sua alma está vendida. A gente só, lamentou que não foi na semana do Blockchain Week.
Senão a gente já casava tudo, entendeu? Já botava você no rolê do Blockchain Week que a gente vai fazer por aqui também. Ah, sim. Não, mas aí eu vou ter que... aí a parte que a gente abre as asas de todo mundo e cada um tem que fazer na sua região, né? Que é para aumentar a quantidade de pessoas que a gente vai atingir. Se a gente aí é o momento que a gente tem que descentralizar mesmo o negócio. Pois é. Né? Mas então, revivendo o que o Thiago disse, se alguém quiser e tiver passagenzinha ainda que seja de mula para ele vir para Floripa, Fábio é contigo, tenta arranjar. Então, a gente está tentando. Esse ano a gente conseguiu patrocínio para conseguir bancar o evento. Ano passado o evento saiu do bolso dos organizadores. Então esse ano a gente conseguiu fazer com que o evento seja autossuficiente. Só que a gente ainda não tem budget para trazer ninguém. Ainda não, mas ano que vem, quem sabe? Não, fica tranquilo. Eu vou me qualificar como sendo de Porto Alegre, fica tranquilo. Opa. Aí já ajuda. Então, gurizada, é isso aí. Então, encerramos. Fechado. Alguém mais quer levantar o dedo aí? Não, tá de boa. Não, beleza. Vou dar um stop aqui na gravação. Pessoal, boa noite. E aí, enquanto eu dou um stop na gravação aqui, vocês podem ir falando também.